Boa tarde a todas as pessoas presentes e online. Eu sou Luciane Paz. Eu começo fazendo uma breve autodescrição, como parte da nossa política de inclusão e acessibilidade. Sou uma mulher branca, com cabelos castanhos claros. Estou vestindo um vestido na cor laranja escuro, com pequenas flores em azul. É com muita alegria que estamos aqui lançando a campanha de Marco Menezes, candidato único às eleições para a direção da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, gestão 2025-2029. Sua recandidatura foi homologada no dia 8 de abril de 2025 pelo Conselho Deliberativo da ENSP. Lembramos que este evento está sendo traduzido para a língua brasileira de sinais. Eu chamo agora aqui à frente Marco Menezes, nosso diretor. Vamos dar início ao lançamento para dialogarmos com todos, todas e todes. E chamo também agora aqui à frente Luciana Dias Lima, nossa vice-diretora de Pesquisa e Inovação. Ela fará a apresentação do candidato Marco Menezes e do lema da campanha Ciência, Democracia, Diversidade, uma escola comprometida com o SUS. Luciana. Então, gente, muito boa tarde para todo mundo. Também vou fazer rapidamente uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 50 a mais, tenho cabelos grisalhos já, na altura do ombro, tenho olhos castanhos, uso um óculos marrom, e estou hoje usando especialmente uma camisa vermelha, meu coração é vermelho, e também aqui estou com um bottom, né, que de lançamento da campanha do Marco Menezes, na gestão 2025-2029. Queria dizer para vocês que é com muita alegria, viu, Marco? Muita alegria e honrada, muito orgulhosa também por ter sido indicada pela equipe de coordenação da campanha, né, do Marco Menezes, para estar hoje aqui e apresentar o Marco. O Marco, o Marquinho, o nosso diretor, o nosso companheiro, o nosso parceiro, né, da ENSP e da Fiocruz, né, Marco? E eu queria dizer também que eu estou aqui, na verdade, representando uma equipe que confiou em você, Marco, e que também hoje reafirma a confiança no trabalho que você liderou, né, a sua capacidade aí de liderança dessa equipe, de mobilização da nossa escola e de coordenação. Gente que você reuniu para trabalhar com você, assumindo cargos de vice-direção, gente que algumas delas você nunca tinha tido uma experiência profissional antes, como eu, como a Inês Caetano, como o Eduardo Melo, e gente que você conhecia já de muito tempo, como o Alex Molinaro, como a Fátima Rocha. Foram apostas que você fez naquele momento, mas também escolhas, eu diria, respaldadas por um senso de responsabilidade, mas também de reconhecimento de nossas trajetórias, nossos compromissos, nossos valores ético-políticos e nossos projetos em comum. E você soube reunir essa gente toda, essa gente que te apoia, essa gente que está hoje aqui com tantas outras pessoas, né? Tantas outras pessoas que estão aqui nessa sala, né? Também para dizer que te apoia, né, Marco? E você só conseguiu isso porque você tem uma trajetória muito bonita. Uma trajetória que começa há 38 anos. Uma escola, uma trajetória dedicada aí à nossa instituição, né?
Marco já trabalhou como... Marco vem de longe. Marco trabalhou como técnico do INCQS, na sequência como biólogo de laboratório do SESC, foi também sindicalista da Fiocruz, foi também coordenador do SESC, foi vice-diretor da ENSP, foi também vice-presidente da Fiocruz, até finalmente se tornar diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. E fez isso com uma margem expressiva de votos, num reconhecimento também dessa trajetória por toda aqui nossa comunidade. Mas, além disso, além da trajetória que o Marco tem, que faz jus aí, né, a essa trajetória toda bonita, de sucesso, né, toda essa caminhada, eu diria, né? O Marco tem uma característica que eu queria dizer para vocês, que é uma característica muito bacana. É uma característica que ele tem como pessoa e como gestor. O Marco ouve. Essa característica rara. Muitas vezes as pessoas querem falar, né? Não que ele não fale. Ele fala e expressa, sim, sua opinião, mas ele ouve. E quando ele ouve se colocando lado a lado da gente. Então, ele ouve de igual para igual, tá? E o Marco também tem uma outra característica muito legal, muito bacana, que eu admiro muito nele, tá? Ele dá espaço para a gente. E ele dá espaço para a gente ter ideias, para a gente construir junto, para a gente realizar, valorizando a nossa coletividade. Porque o Marco é, de fato, uma pessoa democrática, né? Ele, de fato, é uma pessoa democrática. Ele conversa com os trabalhadores da ENSP, ele conversa com os estudantes da ENSP, e ele respeita a gente, ele respeita a todos nós. E essa eleição configura um novo ciclo de gestão, e certamente todos aqueles que estarão do seu lado, vão colher os frutos de muitas sementes que foram semeadas, regadas, cuidadas, sementes que germinaram livres de veneno, né, Marco? Em uma plantação agroecológica. Mas eu queria também dizer que as palavras, né, as palavras que marcam essa campanha, compromisso com a ciência, a democracia, a diversidade e o SUS, elas são a cara do Marco e a cara também dessa gestão. A cara da gestão dos últimos 4 anos, mas também a cara da gestão que agora irá se renovar, irá se movimentar, uma gestão viva que olha para o futuro. Uma gestão que valoriza a ciência, mas não qualquer ciência, uma ciência que se faz de forma interdisciplinar, que se faz de forma colaborativa, uma ciência plural, diversa, comprometida com a vida e que se realiza também de forma ética e de forma responsável. Também uma gestão democrática, que valoriza o CD, os espaços de gestão colegiada, todos os colegiados, os fóruns, as câmaras técnicas, nas diversas áreas e frentes de atuação que temos não só na escola, mas também na Fiocruz. Porque somos uma unidade inserida, uma unidade integrada, uma unidade articulada ao todo que é a Fiocruz. E isso a gente também deve ao Marco Menezes, tá? Uma gestão marcada por políticas e ações direcionadas para a inclusão e para a diversidade em todas as áreas de atuação e que hoje conta com o apoio de uma comissão permanente de equidade e diversidade. Uma gestão fortemente comprometida com o SUS. Então, esse ciclo de gestão, ele ampliou os canais de diálogo com o Conselho Nacional de Saúde, com o Ministério da Saúde, com outras áreas do Executivo Federal,
também ampliou o diálogo com os movimentos sociais e com o legislativo, e eu tenho certeza que iremos ampliar ainda mais nosso compromisso com o SUS nos próximos 4 anos. Você começou, né, Marco, esse ciclo, primeiro agora, da gestão, com muitos desafios. Aliás, enfrentar os desafios foi a marca também da gestão e é um pouco a sua marca também, né? A Renata Colasos gosta muito de dizer nas reuniões da direção que estar na gestão da ENSP é sempre gerir com muita emoção. Todo dia a gente tem muita emoção da gente. E você soube lidar com esses desafios cotidianamente. Eu tenho certeza que você enfrentará esses desafios que também se renovam, com a mesma confiança de sempre, com a confiança no coletivo da ENSP, da Fiocruz. Com amor. Com compromisso com a nossa instituição, com os nossos valores, com os nossos ideais. Eu tenho certeza que nós não vamos retroceder. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Nós vamos avançar ainda mais na Escola Nacional de Saúde Pública, porque nós somos resistentes e nós somos fortes. Muito obrigada, Marco. E agora, depois dessa fala aí tão bacana, né, tão emocionante, a gente vai ver alguns vídeos com depoimentos de apoiadores da campanha. Aqui agora nós estamos em momento de campanha e o Marco, nosso diretor, vai se candidatar à reeleição. Eu queria, assim, dizer que eu apoio, que eu venho aqui com uma palavra de apoio para o Marco, porque eu acho que nessa gestão dele a gente voltou a ficar mais juntos. Acho que, pelo menos eu sinto que o grupo da pesquisa, do ensino, que estavam tanto apartados e não se encontrava tanto como nos últimos anos, voltando a ter novamente um pouco ainda a recuperar tudo, mas já com um clima de ENSP, a ENSP que tem atividades conjuntas, que faz coisas das quais tem uma participação coletiva de todos e das quais também a gente fica orgulhoso de estar fazendo. E acho que o Marcos voltou a trazer esse espírito de união, esse espírito de agregação e esse espírito da gente voltar a esse clima tão bacana que a nossa instituição tinha e que agora volta a ter, de ser uma instituição viva, de estar falando com todos ao mesmo tempo, com alunos, com comunidade, com professores, com pesquisadores, e isso com trabalhadores, e isso foi uma coisa que eu gostei demais no retorno. No retorno não, na primeira etapa do nosso diretor, mas que eu desejo que continue e que isso se amplie, porque essa escola ela é muitíssimo importante para o país. Eu acho muito importante que a gente reeleja Marco Menezes como diretor. Digo isso porque conheço bastante ele, né? Foi meu aluno no SESC, com um grau de aplicação e compromisso espetacular. Fez um excelente trabalho na vice-presidência de Ambiente, Atenção e Promoção à Saúde, e nessa primeira gestão foi fundamental na unificação da Escola Nacional de Saúde Pública e na manutenção e na sustentação dos seus projetos estratégicos, né, como uma escola de referência até para a América Latina. Então, reeleger o Marco significa a gente manter
esse compromisso e avançar nas linhas de compromisso social, acadêmico, científico, que acho que serviços, inclusive, que a escola tem. É isso aí, vamos reeleger o Marco. Um abraço a todos, tchau. Marco, muito obrigada por tudo que você tem feito em apoio aos pacientes com tuberculose em tratamento no ambulatório de pesquisa Hélio Fraga. Você é tão especial para nós, trabalhadores, usuários, e sempre será o nosso maior presente. Admiro você, com seu coração bonito, generoso, com a forma gentil que toca as pessoas e o mundo ao seu redor. Por fim, torço para que a sua trajetória seja sempre marcada por momentos de superação e realizações extraordinárias. Mas, entre todas as coisas boas para te desejar, te desejo a presença de Deus. Assim saberei que nada irá te faltar. Obrigada mais uma vez por tudo. Olá, meu nome é Laís Costa, sou uma mulher branca, baixa, com cabelo encaracolado na altura do ombro. Estou usando óculos de armação vermelha, batom vermelho e uma blusa estampada com fundo preto. E estou querendo, assim, dizer que eu apoio com muita alegria a candidatura do nosso diretor, do Marco Menezes. Essa escola, na gestão do Marco, está muito comprometida com a questão da diversidade, da inclusão. Acho que ele traz ao pé da letra a missão e os valores, né, ali da nossa escola, da educação como um processo emancipatório, do respeito à diversidade humana, do entendimento que formar trabalhadores e formar trabalhadores de saúde exige a gente entender a complexidade dessa sociedade. Só dá para fazer isso junto a grupos de populações minorizadas. Além disso, o Marco Menezes é uma pessoa excelente, né? Uma pessoa que eu tenho muito orgulho de considerar um amigo, um dos encontros mais alegres nessa minha trajetória da Fiocruz. Marco Menezes é mais uma vez candidato a diretor da escola. Conheço Marco há mais de 20 anos e já trabalhei muito com ele. Marco tem um profundo compromisso com a nossa escola, com a Fiocruz, com o SUS e um SUS democrático, envolvendo uma ampla participação da sociedade. Marco conduziu a escola baseado nesses princípios e nesses compromissos, sendo capaz de ouvir e conduzir a escola para um caminho que todos nós queremos, um caminho que estrutura a nossa escola e a torna mais forte diante dos desafios que estão colocados na atualidade. Por esse motivo, eu apoio Marco Menezes para mais uma vez ser o diretor da nossa escola pelos próximos 4 anos. Nós estamos num período de renovação das várias unidades da Fiocruz. E a ENSP tem como candidato o seu atual diretor, Marco Menezes. Eu apoio Marco Menezes porque entendo que ele tem realizado uma grande gestão, que tem estado à altura dos grandes desafios de uma das principais escolas de saúde pública do Brasil, de um centro formador decisivo para muitas gerações. Agora, a saúde coletiva brasileira está novamente convocada para os grandes desafios. A dimensão ambiental, as iniquidades, a produção de tecnologia numa escala e num momento de muitas incertezas. E a ENSP é um recurso fundamental deste país, deste continente, para encontrarmos soluções de políticas públicas, produção de conhecimento, produção de tecnologia e de formação. Por isso, Marco Menezes é uma liderança fundamental para este momento. A quem está online, avisamos que estamos abertos a comentários, tá? Fiquem à vontade. Bom, agora o nosso candidato Marco Menezes vai fazer a sua apresentação. E agora? Bom,
Boa tarde todas, todos e todos. Fazer uma autodescrição. Eu sou um homem branco, de pele morena, cabelo preto liso, vestindo aqui uma blusa azul, com crachá da ENSP, com a supim de 70 anos, o outro pin aqui do Zé Gotinha Cadeirante, e com adesivo da nossa campanha. Desculpa porque, assim, é muita emoção mesmo estar aqui agora com vocês, como diz o Alex Molinar, né? Na política com razão e com emoção, mas eu acho que hoje aqui é muita emoção. Porque, na verdade, é uma trajetória construída, assim, de fato, para mim, a importância do processo da construção coletiva, né? Acho que a Calu falou aqui dessa gestão de 4 anos. Queria dizer para vocês que essa foi uma experiência que nós estamos vivendo ainda, né? Incrível para mim, de muitos encontros, muitos desafios da nossa escola, mas de reafirmar esse processo da construção coletiva. Então, tudo que a gente já passou, né, na instituição, todos os momentos que foram momentos difíceis, momentos de muita alegria, de muitos encontros, e é assim que a gente quer seguir, porque estar aqui hoje é uma emoção grande também, porque, vou dizer para vocês, eu de fato acredito nesse nosso processo democrático, participativo e construído coletivamente, que certamente precisa de estar sempre sendo atualizado, renovado, mas eu não tenho dúvida que nos últimos tempos mais difíceis que nós passamos no nosso país, essa nossa capacidade de construir coletivamente, de entender, absorver e considerar as diversidades, né? Diversidade de pensamento, do que seria, do que é a nossa instituição, acolher tudo isso e construir coletivamente novos momentos, novos espaços, isso foi fundamental. E eu acho que a gente está aqui hoje para colocar um novo momento à frente. Então, é um momento de renovar esse processo de gestão democrática participativo, de renovar o nosso compromisso com a diversidade, com a inclusão, a diversidade de ideias, a pluralidade de ideias que a nossa instituição tem, a nossa escola em particular. Então, quero aqui, de novo, né, renovar esse compromisso. Acho que a Luciana, a Calu, colocou muito bem, né, o que marcou a nossa gestão, e é o momento de renová-la. Então, assim, é muita emoção mesmo de estar aqui nesse momento, podendo representar, né, que não é fácil, tudo que você falou, Calu, mas toda a expectativa, né, colocada pela nossa comunidade. E a gente só vai fazer isso sendo bem radical no processo coletivo de construção, respeitando a diversidade, a inclusão, errando e acertando, né, buscando sempre acertar, mas aberto para o diálogo sempre, para essa construção seja de fato coletiva. Então, quero agradecer aqui todos e todos que estão aqui na campanha de forma voluntária, cumprimentar quem está nos acompanhando online, nossos intérpretes de Libras que estão aqui hoje trabalhando com a gente. Coordenação da campanha está aqui o Gideon, né, mas que representa um coletivo enorme de pessoas que estão na gestão, fazendo o dia a dia acontecer ainda, mas estão aqui de forma voluntária também na campanha, e é assim mesmo, né? Todas as campanhas aqui na nossa instituição, processo que se renova a cada 4 anos, é feito assim, né? De voluntário, de dedicação, de compromisso com a nossa instituição e com esse processo democrático. Então, quero agradecer muito aqui a presença de todos, a confiança, e espero que a gente continue aqui juntos, mas numa cobrança diária de que a gente consiga avançar. Eu vou passar aqui rapidamente, por favor, falar um pouco rápido de como a gente chegou na escola. Assim, aqui não é um relatório da gestão, uma prestação de contas, porque a gente já vai estar disponibilizando esse relatório logo, mas só para marcar um pouco a conjuntura que a gente pegou e algumas entregas que foram feitas, né, como já foi falado aqui, de um processo coletivo. Então, assim, uma questão que me mobiliza, né, para estar aqui colocando de novo a candidatura à reeleição, muito das entregas que conseguimos fazer desse processo coletivo, né, além de confiar, como já falei aqui, acreditar no nosso processo de gestão democrática e participativa. Então, essa mobilização vem, né, dos encontros nos espaços coletivos, né, de construção nossa aqui, CD, colegiados, dos encontros aqui nos corredores, nas festas, em vários lugares. Isso me mobilizou muito
de seguir, né, apresentando a candidatura para essa construção coletiva. Então, quando a gente chegou aqui em 2021, né, a gente sabe que assim, essa gestão de 4 anos foi marcada por processos do ponto de vista da gestão da Fiocruz, da gestão participativa e da conjuntura do nosso país, inéditos, né? Então, a gente, no mesmo período de 4 anos de uma gestão da Fiocruz e de todas as unidades, a gente pegou a pandemia, né, a maior crise sanitária, né, da atualidade que nós vivemos, né? Saímos dela, né, nesses mesmos 4 anos, saímos do negacionismo científico de um governo que negava a ciência, dos retrocessos sociais, dos ataques à democracia, para, no mesmo período, nos colocar o desafio da reconstrução do Sistema Único de Saúde, né? E como a nossa presidente da Fiocruz e ministra Anísia sempre colocou, né, para reconstruir é muito mais difícil do que você, né, ir para uma construção de um outro processo. Então, a gente, no mesmo período de 4 anos, pegou esse grande desafio pela frente. E a gente teve como referência, né, o nosso Programa Vivo, né? Está ali, Programa Vivo 21-25, porque ele simbolizou também toda a dificuldade de fazer uma campanha totalmente online, né, e, ao mesmo tempo, o desafio de dialogar com todas e todos os espaços da escola, que não foi fácil. Então, o Programa Vivo ele é fruto desse processo. Vamos passando, por favor, eu sei que tem muita coisa aqui. E aí a gente teve, né, uma série de processos também internos na Fiocruz que foram inéditos. No mesmo período de 4 anos, só para dizer de né, que para a gente representa o processo macro da nossa instituição, foi repactuar processos da gestão participativa, porque a gente elegeu no mesmo período de 4 anos, passamos por uma eleição para a presidência da Fiocruz. Então, também isso marcou muito, foi um momento de repactuar processos, realinhar ações estratégicas, então isso também mobiliza, foi um processo inédito, certamente influenciou, né, as entregas, os processos que nós pactuamos e repactuamos. Então, por favor, mais um. E nesse contexto, nossa escola foi avançando e se desafiando, né, sempre nessa construção coletiva, mas por ter toda uma estrutura, um movimento, logicamente, que antecedeu a nossa gestão, a gente conseguiu, além de vencer essa etapa, né, resistência, resiliência, tudo mais, também inovamos e já colocamos outros desafios para o SUS, entregamos processos para o nosso Sistema Único de Saúde. Então, só para destacar aqui, né, a adaptação ágil à modalidade remota e sem presencial, que foi uma demanda da pandemia, a ENSP, de certa forma, foi protagonista, não só dentro da Fiocruz, mas no próprio Sistema Único de Saúde, no sistema educacional. Então, o nosso CDAD, que já tinha uma grande experiência, a ENSP tem uma grande experiência na educação à distância, foi fundamental para, naquele momento, se reinventar, se readaptar. Né? E avançamos para uma discussão que hoje é fundamental, né? Está colocado aqui para a nossa sociedade, que é a discussão da educação híbrida. Então, só para dizer que a gente saiu daquele momento aprendendo, inovando e colocando novos desafios à frente. Também a gente tinha um grande desafio, que é o desafio da infraestrutura do ponto de vista dos locais, né? Das salas de aula, enfim, de outros espaços coletivos. Então, a gente tem ainda, a gente vai falar um pouco mais à frente, problemas estruturais que precisam ser vencidos urgentemente, mas com grande esforço, toda a nossa área da gestão, né, e de uma forma mais ampla, a gente conseguiu renovar os espaços coletivos, né, e mais do que isso, né, vocês estão vendo aqui, né, a adesivagem aqui nas salas, né, que veio de uma iniciativa da nossa vice de educação, de ensino, que é mais do que isso, né, colocar os espaços em condições de aula, mas também trazer o debate do nosso projeto político-pedagógico para o nosso dia a dia, para estar sendo sempre lembrado. Mais uma, por favor. Também no ensino, algumas ações que parecem coisas um pouco menor do ponto de vista do macro desafio do ensino, né? Mas que tem um impacto direto para quem está no dia a dia, que foi, por exemplo, a antecipação do calendário acadêmico, né? A digitalização, o espaço virtual como espaço de diálogo com todo o corpo docente e discente, de uma forma bem estruturada, a orientação dos nossos discentes, dialogando muito com o que a Fiocruz preparou no Centro de Apoio ao discente da Fiocruz, que tem uma contribuição enorme da nossa escola, com toda a expertise que foi colocada, com as inovações que nós fizemos, né? A página do ensino que está sendo renovada agora, né, que já vai estar disponível, né, Felipe?
para todos e todas poderem visitar e também poderem fazer as sugestões. Mais uma, por favor. Essa escola que completou 70 anos no ano passado, né, tem todo um acúmulo, né, não estou falando só da nossa gestão, mas o que se reflete nas notas da CAPES, que a gente comemorou muito, é justamente esse acúmulo de competência aqui da nossa escola e algumas inovações, né? Então, são 54 editais para mestrado e doutorado nesse período, 11 programas profissionais colocados, né, para o SUS, para o Sistema de Ciência e Tecnologia do nosso país, o primeiro doutorado profissional, e um grande desafio que foi fazer o debate e colocar disponível a nossa especialização, que é, né, o DNA da escola, nesse formato de educação à distância, preservando todas as características, né, que consagrou esse como curso de referência, não só aqui no país, né, mas em outros países também, né, mas agora podendo chegar, né, a uma série de outros locais do nosso país que não tinham acesso. Então, para fechar assim, rapidamente falando dessas entregas do ensino, né, para mim, um grande passo importante que a gente está dando agora, nesse momento, isso vai fazer parte do debate do processo eleitoral, é a atualização do nosso projeto político-pedagógico. Então, uma série de atividades que a gente fez durante toda essa gestão, atividade do aniversário da escola, atividades de aulas inaugurais, oficinas, imersões no Lato e no Estrito Senso, foram um acúmulo de debates, de documentos elaborados, e agora, mais do que nunca, fundamental, o debate do processo eleitoral vai contribuir para a gente atualizar o nosso projeto político-pedagógico, desculpa, os grandes desafios estão colocados aí para o SUS, para a saúde pública e para a nossa sociedade. Já falamos aqui da emergência climática, dos desafios da inteligência artificial, do hibridismo, uma série de outras questões que estão colocadas e agora a gente tem a oportunidade, de uma forma ampla e coletiva, poder atualizar nosso projeto político-pedagógico. Uma outra iniciativa que eu queria destacar, olhando aqui para a Calu, foi assim que nós assumimos a gestão da escola, né, com o apoio da presidência, a gente pôde lançar um programa de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico aplicado à saúde pública. De início, esse programa já tem uma característica muito importante, que a gente pode chamar de inovação na gestão, né, Calu? Que foi a forma que a gente pensou o programa, a forma que ele foi aplicado e a forma que ele foi e está sendo feito a gestão dele, né, de forma ampla, coletiva, dialogando com as diversidades da escola. Então, assim, eu acho que é um exemplo também do processo de gestão de um programa tão complexo como esse, que tem aí 3,2 milhões investidos, que envolve, né, na sua articulação, no seu projeto de uma pesquisação, né, voltada para a necessidade do SUS e da ciência e tecnologia do país, 44 universidades e institutos, movimentos sociais, mais de 40, 15 unidades e subunidades, 12 órgãos de gestão e controle social. Então, enfim, é uma diversidade, uma pluralidade que a gestão dele também se coloca como uma inovação. E a pesquisa, o apoio à produção científica também foi uma marca importante que eu queria destacar, né? Então, mais de 113 demandas atendidas em todos os departamentos da ENSP, 57 artigos científicos, enfim, uma série de... Os números aí revelam essa produção nessa forma mais, talvez até fria dos números, mas por trás disso tem todo um processo de gestão que eu queria, de novo, destacar, que é muito importante. E, assim, destacar a importância dos colegiados. Então, o colegiado de pesquisa, o tempo todo, participou desse processo da gestão, da inovação, da pesquisa aqui na nossa escola. Estou trazendo aqui porque é um programa né, que tem vários editais e tal. E um que eu queria destacar muito também, que envolveu, de certa forma, até de uma forma inédita, né, Calu? E a gente estava pensando aqui como é que a gente avançava também na discussão da divulgação científica, da articulação entre departamentos e centros, mas a própria produção dos vídeos, né, falando da pesquisa em cada departamento e centro da nossa escola. Assim, então, eu queria agradecer também muito o envolvimento de todos os departamentos nessa empreitada aí, que não foi fácil, mas foi um momento também de se reconhecer na escola, enquanto pesquisa, enquanto trabalhadoras e trabalhadores desse campo. Então, foi bem legal. E aí, assim, uma iniciativa que eu queria assim, marcar muito, porque a gente tem dito aqui, né, está aqui na nossa slogan da campanha, a diversidade,
mas quando a gente vai para a prática, nem sempre é muito fácil a gente romper algumas questões da cultura institucional e tudo mais. Enfim, mas o lançamento desse portfólio aqui, do que foi a primeira iniciativa do IC Manguinhos, a iniciação científica aqui no território, foi uma iniciativa nossa, né, aqui da escola, com apoio da vice-presidência, da presidência da Fiocruz de pesquisa à época. Foi uma iniciativa muito importante na perspectiva da inclusão e da diversidade e de dizer que a gente reafirmar que nós estamos no território. Então, essa é uma iniciativa muito importante de inclusão. Agora, esse vídeo, se vocês puderem ver, está lá gravado, não está, Carlos? Está lá na nossa página. No dia que a gente fez o lançamento aqui, né, a gente está vendo ali aquela mesa, mas as pessoas que estavam aqui são, né, as pessoas que participaram de forma inédita nesse processo, que hoje já é referência na Fiocruz, se expandiu ainda bem para outros territórios, já está lá na Fiocruz Campos Maré, na Mata Atlântica, envolve mais quase 40 bolsas, mas a bolsa, de fato, é um fator muito importante, mas o envolvimento das pessoas, né, o entendimento do que é o processo de ser uma instituição pública, foi muito importante. Então, eu queria destacar esse. E, por fim, fechar essa questão da pesquisa, foi mais uma iniciativa da nossa gestão, também contando com o apoio da presidência da Fiocruz, que foi essa chamada para pesquisador visitante, né? A gente sabe que um dos grandes problemas, a gente vai poder falar aqui, desafios atuais da nossa instituição, tem a ver com a gestão do trabalho, gestão de pessoas, né? Então, essa iniciativa tem essa perspectiva, mas tem também a perspectiva de reforçar áreas estratégicas da pesquisa na nossa escola e, de novo, né, discutida no colegiado, dentro da perspectiva também de interação com o nosso programa de pesquisa, a gente selecionou, está na fase agora já da seleção dos pesquisadores e pesquisadoras que vão estar trabalhando com a gente aqui nos próximos 2 anos, nas áreas que a gente tem falado da mudança climática, sustentabilidade ambiental, transformação digital, migração em saúde, enfim, questões que certamente também vão estar referenciadas na nossa atualização do projeto político-pedagógico. E outro ponto que eu queria destacar, que tem a ver também com essa atuação da diversidade de uma forma bem transversal, a ENSP, né, assim que a Fiocruz lançou o programa Mais Mulheres e Meninas na Ciência, estou vivendo aqui de novo a Calu, mas a nossa direção, a nossa unidade, foi uma das que, de imediato, incorporou isso como uma ação estratégica institucional, né? A carta, né, que está colocada aqui como uma carta de referência, ela serviu, de fato, para o debate no nosso Conselho Deliberativo, em vários espaços, e a cada ano a gente faz uma edição, né, de acolhimento e de trazer mais mulheres e meninas na ciência para dentro da escola e pensar em novos caminhos. Então, por favor, falar um pouco agora aqui da nossa área de assistência e laboratórios de referência, né, Fátima? A gente queria destacar a entrada em funcionamento lá do Centro de Pesquisa, Inovação e Vigilância de Covid-19, pavilhão, né, que leva o nome aqui do nosso querido professor Luiz Fernando Ferreira, que foi uma conquista assim, de muitos anos dos trabalhadores, né, que estão nos nossos laboratórios aqui da escola, né, vem reparar uma situação muito precária de condições de trabalho, de fato, né, mas mais do que isso, coloca o grande desafio dessa integração entre os departamentos, entre os laboratórios e entre as unidades, porque tem sido também, né, Fátima e Alex, aqui um grande desafio da gestão de um empreendimento, né, que é uma estrutura, né, que está lá colocada, dividido entre, assim, no dia a dia, a sua responsabilidade com 2 unidades, IOC e ENSP, e de uma integração de uso de espaços coletivos, mas mais do que isso, coloca para a gente um grande desafio do ponto de vista laboratorial, mas da vigilância também, na preparação, que é um dos temas centrais hoje da saúde pública, do sistema de saúde, a preparação para as novas pandemias que temos pela frente, certamente teremos, né, mas que do ponto de vista da vigilância, né, da bancada do laboratório, tem uma atuação muito importante e eu acho que esse desafio está colocado para a gente de uma forma estrutural muito forte e esse é um grande desafio lá para os nossos laboratórios e ambulatórios, por favor.
falando aqui das melhorias, né, que a gente conta sempre com o apoio da presidência, da COGIC, né, da estrutura lá do Laboratório de Referência Nacional de Tuberculose do Hélio Fraga, mas isso não está solto assim, está dentro de um projeto, né, Fátima, que a gente vem trabalhando junto com os ambulatórios da nossa escola e laboratórios, na perspectiva da qualidade do trabalho, do reconhecimento entre os pares, do reconhecimento internacional. Então, agora, o laboratório está passando, né, com muito esforço nosso, de todo o coletivo aqui, na busca pela certificação da ISO, que eu não vou lembrar o número agora, mas que coloca num grande desafio, que é a certificação internacional. Isso vai dar também um destaque importante para a discussão, por exemplo, do enfrentamento da tuberculose, que é um dos maiores problemas hoje de saúde pública, né, e está colocado como desafio no Brasil saudável, para ser eliminado como uma questão de saúde pública até 2030. Temos muito a vencer ainda. Eu acho que isso vai ser um desafio muito difícil, mas eu acho que essa estrutura, por exemplo, vai dar um impulso muito grande. E aí tem uma série de outras certificações, né, a certificação ONA, vai passando, por favor. Dizer agora que da nossa atuação, cadê o Vitor? Está aqui, Vitor Grabotti, que tem ajudado muita gente aí nessa parceria, é a questão da qualidade e segurança do paciente, né? E a gente está querendo, né, Vitor, poder avançar muito nessa discussão com a sociedade, como a sociedade vê essa questão do cuidado do paciente no dia a dia, com os agentes comunitários de saúde, com toda a estrutura do SUS. Mas aqui tem um grande exemplo, né, que aí eu queria destacar, né, a participação aqui do nosso Centro de Saúde, nessa discussão, né, no estabelecimento das comissões internas, nos 3 centros, e a discussão do planejamento do sistema informatizado de notificação e tratamento dos incidentes, a pesquisa e o objetivo de avaliar a cultura de segurança do paciente na escola, são iniciativas que estão em curso também e que colocam isso como uma ação importante e de destaque. A outra foi, assim, depois de muitos anos, né, de muitas discussões, que não é fácil também vencer a cultura institucional, né, que às vezes tem um olhar muito focado no seu processo, de ampliar isso para uma discussão mais coletiva e ampla, e aí o credenciamento dos laboratórios de pesquisa nos levou a isso, e coloca hoje um portfólio muito mais articulado de ações para o SUS, para a ENSP, para a Fiocruz, importantes. Então, a gente se viu lá, né, de 10 laboratórios, 14 áreas de pesquisa, um parque tecnológico, né, com mais de... É isso mesmo, Fátima? 1,7 mil equipamentos, instrumentos, né, uma oferta de formação no lato sensu muito importante. Então, esse processo do credenciamento foi muito legal. E aí, como eu falei, né, a discussão da diversidade, da inclusão, passando por todas as áreas, aqui é mais um destaque importante, que foi essa iniciativa, né, que começou lá com um seminário, né, que mobilizou primeiro, anterior a tudo isso, nos nossos laboratórios, ambulatórios, mas, na verdade, a assistência na escola, né, para poder se debruçar e enfrentar essas questões que a Fátima colocou aqui muito bem. E aí a gente fez esse seminário, né, enfrentando o racismo, o cissexismo, o capacitismo, o estigma da saúde mental na assistência, né? Então, a escola pode também, olhando, né, se debruçando sobre as suas fragilidades, mas avançando nelas, propor também para o SUS e para a própria Fiocruz. E aí, falando da cooperação nacional e internacional, estou vendo aqui o Eduardo Melo, né, que coordena a nossa vice-direção de escola de governo. São várias iniciativas, mas eu acho que eu queria destacar aqui, né, tempo curto, a instituição, né, e a criação do Observatório do SUS da ENSP. Se eu fosse pegar aqui 2 momentos, né, o primeiro momento lá, quando o observatório, que tem como uma proposta fazer processos coletivos, dialogando com a sociedade, com as estruturas do SUS, para intervir, né, poder propor ações naquele momento em que está acontecendo o grande desafio, né, do nosso Sistema Único de Saúde, e desafios estruturais também. A gente teve lá o primeiro momento numa parceria com a Abrasco, que elaborou um documento, que é esse aqui, os desafios estruturais do SUS, que fala da regionalização, do financiamento e da carreira, que é uma das carreiras do SUS, como os grandes desafios estruturais colocados nesse documento. Aqui tem a entrega que a gente fez lá no Conselho Nacional de Saúde, que foi um momento também muito importante, que é outra questão que eu queria destacar dessa gestão, esse diálogo com o controle social do SUS. E se a gente pegasse esse primeiro lá, e agora trazendo aqui para a primeira ação em 2025,
né, de novo, a gente dialogando com um tema central hoje, que é a atuação do parlamento no SUS, a discussão das emendas parlamentares e tudo mais. E a gente acabou de fazer um debate muito importante também, lá em Brasília, né, que contou com a presença da professora Sônia Fleury, da deputada Ana Pimentel, né, assim, um debate sobre o papel do parlamento hoje na discussão da estruturação da saúde pública do SUS no nosso país. Então, destacaria, do ponto de vista nacional da cooperação com o SUS, essa ação do Observatório do SUS e, na cooperação nacional também, internacional, mas destacando a cooperação nacional, a volta de uma parceria muito estratégica, e aí, assim, a gente precisa avançar muito ainda, né? Mas de uma forma também proativa com os ministérios, mas aqui em particular com o Ministério da Saúde. A gente está trazendo aqui essa iniciativa que tem a coordenação, que também é na nossa direção, o Eduardo está aqui, com a SAPS, mas tem uma série de outros, né, todos que estão aqui, de certa forma, estão envolvidos com uma coordenação de um TED, de um projeto estratégico, mas queria dizer que essa volta, ela precisa também avançar numa perspectiva de a gente ser mais propositivo e articulado com as outras secretarias de uma forma mais ampla. E aqui, fruto desse trabalho, também gerou o mestrado profissional em gestão dos sistemas e serviços de saúde da ENSP Fiocruz com o Ministério da Saúde. Então, uma série de outras ações que poderia citar, mas eu queria destacar essa. E também, eu acho que a retomada de uma ação estratégica, de um lugar da rede de escolas, né, pensando no trabalho em rede, né, que a gente pôde comemorar os 15 anos da Rede Escola já numa perspectiva do governo do presidente Lula. Então, isso foi muito importante, marcou também, de certa forma, uma retomada dessa articulação da escola com as escolas e os centros formadores aqui no nosso país, as instituições formadoras. A gente já aumentou, nesse período, de 60 para 67 instituições, realizamos encontros nacionais, a Márcia Fausto está aqui, não sei, mas tem feito um trabalho muito importante nessa coordenação, uma oficina em cada região do país, então é uma potência que a gente precisa explorar mais do ponto de vista institucional. Já tem uma perspectiva, inclusive, da rede nacional, numa articulação com as redes internacionais, que é um desafio aqui mais para frente. E do ponto de vista internacional, né, as redes da América Latina, né, a RESP, e a Ibero-Americana também cumpriram um papel importante, estratégico, inclusive no momento que a gente está falando das ações multilaterais, né? O presidente Lula tem colocado, e a gente tem feito isso no nosso país, a importância dessa relação entre os países, de uma forma mais horizontal, de uma forma solidária. Eu acho que as ações da redes têm feito isso e discutindo temas fundamentais do contexto. E também queria destacar, do ponto de vista internacional, né, a volta da articulação da rede de escolas de saúde pública da CPLP, né, de países de língua portuguesa, também um momento fundamental dessa parceria, dessa relação solidária, na perspectiva da saúde global, na perspectiva da saúde, né, articulada no sul global, e essa atuação da RENSP tem sido muito importante. A gente agora tem um plano de trabalho que tem mais 2 anos, Eduardo, mais 2 anos, né? Está lá na página da CPLP, está na página da escola, e a gente queria depois discutir como é que a gente pode aprofundar mais esse trabalho, aqui em particular, lá em Moçambique, mas é uma série de outras ações. Vou avançar aqui. Essa relação internacional hoje, de uma forma mais sólida, né? mais articulada, nos 5 continentes, destacando aqui a recente recepção, né, para a escola de Rennes, né, da França, que a gente teve uma delegação da ENSP que foi lá, é uma parceria já de muitos anos, que está se renovando agora, e com outros países da África também. Recentemente, né, aqui no aniversário da escola, a gente renovou, atualizou essa parceria com a OPAS, né, e a gente recebeu uma placa de homenagem à escola por essa parceria, mas aqui destacar, a Vera está ali, a ressignificação, né, a resignação do centro, como centro centro colaborador da OPAS para o NAF, como centro colaborador de políticas de saúde, de farmacêutica, né, política farmacêutica, um trabalho de muito tempo, né, que vem sendo reconhecido, vem sendo reconduzido, e mais uma vez agora nos 70 anos da escola. E também a gente teve a grata
notícia, né, porque foi de muito trabalho, o Eduardo está aqui, toda a equipe da VDEGS, de muita articulação, mas que representa também para a gente, de novo, o reconhecimento desse trabalho coletivo de 70 anos da escola. Então, a gente também agora está sendo designado, né, como centro colaborador da OPAS para formação e desenvolvimento estratégico para o sistema de saúde, com ênfase na atenção primária. Então, a gente está falando isso aqui pela primeira vez agora, mas a gente está num processo que vai ter uma solenidade para anunciar, né, na parceria com a OPAS, com a presidência da Fiocruz, enfim, uma articulação que eu acho que é um momento muito importante nessa perspectiva da relação da internacionalização da Fiocruz e da ENSP, que está em pleno curso de inovação nesse processo. Eu acho que essa designação como centro colaborador reconhece o nosso trabalho, mas reforça um grande desafio que temos pela frente desse trabalho articulado. A captação de gestão e gestão de projetos, queria só destacar que nesses 4 anos, de forma inédita também, a gente ampliou muito a captação de recursos de uma forma diferenciada e talvez inédita no processo institucional. Ampliamos muito a captação de emendas parlamentares, por exemplo. Aumentamos muito a captação através de TEDs, né, que é o termo de execução descentralizada, enfim, uma série de ações que a gente está no momento de se preparar para esse grande desafio, que é articular a gestão desses recursos. A gente tem um processo interno na Fiocruz e que a ENSP participou ativamente dessa articulação. Estou vendo aqui Renato, o Marcos, Ivan e vários outros que participaram da construção. O nosso Conselho Deliberativo foi um fórum muito importante de debate para essa manual da Fiocruz para a captação de emenda parlamentar. Eu acho que esse é um instrumento muito importante que precisa ser, de fato, colocado em prática, que a gente ainda precisa vencer algumas questões da própria cultura institucional, mas eu queria dizer que esse processo que está em curso ele também pode servir de exemplo para outros desafios do ponto de vista da gestão e da captação de projetos. A gestão e desenvolvimento, aqui a nossa, estou vendo o Alex ali, toda a equipe que está aqui da VDEDIG, nesses últimos 4 anos, desafios que passam por toda a questão da estrutura, mais de projetos e de gestão do orçamento Fiocruz, passa pelo apoio à acreditação e certificação, a qualidade de biossegurança, a capacitação interna, mas queria destacar um ponto, né? A gente tem uma produção, que vai aparecer também no nosso relatório, e que a nossa gestão, a nossa área de gestão, de fato, como uma área de produção de conhecimento e de inovação, não só para dentro da escola, mas como para a Fiocruz e para o SUS. Então, tem uma série de documentos que vão estar nesse relatório, que vocês vão poder ver, que, de fato, né, todas essas entregas, na verdade, que a gente está falando aqui, tem sempre junto, né, a área de gestão se inovando e se dedicando muito para que isso, de fato, aconteça. Falar rapidamente aqui, que já estou me alongando bastante, sobre a gestão democrática e participativa, só queria destacar que o nosso planejamento institucional participativo, que a gente chamou do PIP, a gente teve uma grande mobilização da escola, a gente quer atualizar isso, né, o novo PIP, também de uma forma bem ampla, né, foi com o Conselho Deliberativo, foi com um coletivo de dirigentes pela primeira vez chamado para esse debate, de uma forma bem ampla, foi com movimentos sociais. Em determinada etapa, reuniu mais de 100 pessoas pensando, discutindo e tendo o nosso PIP aqui, que precisa avançar. O Carlos está aqui na perspectiva do monitoramento que a gente fez até uma parte, precisa avançar mais, enfim, uma série de questões. O nosso CD, ele aconteceu de forma ampla para as diferentes questões do projeto político institucional, né? Então, o CD discutiu todos eles do ponto de vista estratégico. Foram mais, a gente está fazendo as contas, nos últimos 4 anos, mais de 53 reuniões do Conselho Deliberativo para tratar dos diferentes temas, né? A gente fez o CD descentralizado lá no Hélio Fraga, tratamos aqui no CD da Agenda da Equidade, Diversidade e Acessibilidade, enfim, tentamos ampliar ao máximo essa participação e discussão de temas fundamentais para o nosso cotidiano aqui, quando a gente está falando de inclusão, diversidade. Por exemplo, a discussão do assédio moral, sexual e outras violências no trabalho. Isso aconteceu com uma agenda intensa aqui, foi tema do nosso Conselho Deliberativo e está na nossa pauta do dia a dia. E, só para fechar essa etapa aqui, a primeira jornada acadêmica discente, né? Foi uma iniciativa dos nossos estudantes, com apoio da direção e com compromisso já, a gente falou na aula inaugural desse ano, da segunda jornada acadêmica acontecer, e aí a partir, né,
mas é a partir da demanda e da organização dos estudantes. Também destacar aqui uma grande mobilização da nossa escola, na nossa gestão, para a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Estou fazendo isso porque foi o momento do presidente Lula, primeira grande conferência, na retomada do processo, né, do nosso país, que estava sob risco da democracia. Então, foi uma grande mobilização que a gente participou ativamente em várias etapas, durante a conferência e na pós-conferência. A conferência, né, os números mostram isso, a mais inclusiva, a mais diversa, feita junto com os movimentos sociais, que teve uma inovação, que foi o processo das conferências livres que antecederam a conferência, a etapa nacional. E aí eu queria já aproveitar o momento aqui também de convocar todas, né, convidar todas e todos para a nossa conferência livre, a conferência livre que está precedendo a Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, que acontece esse ano. Então, a ENSP está, né, o SEST, como uma referência do departamento que está conduzindo isso, mas a ENSP, com a Escola Politécnica e com a Abrasco, estão organizando essa conferência livre, vai acontecer agora dia 29 de abril, tema fundamental para a nossa discussão aqui. E também, assim, nessa articulação da formação, né, de fazer junto com os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, o controle social do SUS, a gente está em plena execução, estava falando com o Gideon aqui agora, fechando uma etapa já final aqui do primeiro mestrado profissional feito junto com o controle social. Então, com o Conselho Nacional de Saúde e outros que a gente revigorou, né, a partir de demandas internas, mas que já estavam colocados também, como o mestrado com o MST, que é o Trabalho de Saúde, Ambiente e Movimentos Sociais, e várias outras ações que a direção apoia também a partir, na verdade, da demanda que vem do coletivo, dos departamentos, dos centros. Então, como, por exemplo, essa ação da Defensoria do Direito à Água, né, a crise hídrica hoje, né, junto com a crise climática, que é o tema central dos nossos debates. E também uma série de outras ações, né, está vendo aí o do Krenak, que foi uma atividade do DIS, né, mas que a gente pode estar fazendo uma discussão também de caminhos, quando a gente está falando, uma crítica ao modelo de desenvolvimento, quando a gente está falando da crise climática, da crise hídrica, a gente também está trazendo debates científicos, dados científicos de caminhos. Então, a gente está falando da saúde e agroecologia como um caminho real e concreto e que tem dados científicos que a gente precisa avançar nesse debate. Mas, mais do que isso, uma diversa articulação, e eu queria destacar a nossa feira Josué de Castro, não sei se a Flávia está ali, mas que completou 10 anos, é uma articulação da ENSP com a Escola Politécnica, que é um campo de prática, de articulação com os movimentos sociais, de discussão de projetos políticos para o nosso país. Então, a feira completou 10 anos e a gente fez uma grande atividade aqui. E está acontecendo hoje, agora, lá, aqui na ENSP. Né? A equidade, diversidade e acessibilidade, a gente sabe que precisa avançar muito, muito, né, reconhecendo todas as nossas fragilidades, como pessoa, como instituição, mas a gente tentou promover uma série de ações, eu queria destacar, né, durante a campanha lá de 21, e, né, o nosso compromisso 11, né, Carlos, lá do programa Vivo, mas uma série de outros compromissos que a gente foi assumindo durante o processo da campanha, que a gente espera renovar agora. Uma das demandas foi uma comissão que vem impulsionando e promovendo o debate no nível da direção, mas com toda a escola, e que agora é uma comissão permanente, né, teve um grande debate em 2 ou 3 reuniões ordinárias do nosso Conselho Deliberativo, e que ela está balizando e vai estar organizando agora um seminário, que eu espero que a gente não adie mais, né? Agora em maio, que vai ser também, assim, para mim, um grande encontro, um grande momento para balizar o nosso debate. Não vai ser em maio não, Cris? Em junho. Então, que não adie mais uma vez, que seja em junho, mas vai balizar também as ações para a próxima gestão de uma forma ampla, e discutida. Mas queria também destacar que os movimentos, né, dos comitês da Fiocruz, né, têm nos impulsionado muito, né, assim, e eu acho que isso é uma questão importante, né, o Comitê de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Coletivo Negro, vários outros, né, o 8M, uma série de coletivos que, assim, queria destacar esse papel importante, né.
tem o papel da gestão, tem o papel da comissão, mas tem o papel dos comitês. Eu acho que isso é muito importante, esse diálogo constante, e está aberto para esse diálogo. Uma série de ações que também envolve tecnologias assistivas no ensino, uma série de mobilizações com os movimentos sociais, falando aqui em particular na luta anticapacitista. Vou ver um pouco d'água aqui. E eu queria destacar que foi um momento também de grande aprendizado e de momento muito importante poder participar junto com os movimentos sociais da organização da primeira Conferência Livre Nacional da Pessoa com Deficiência aqui, junto com os movimentos aqui na nossa escola. E uma série de outras ações. Hoje é o Dia Nacional de Luta, faz parte do calendário oficial da escola, mas a gente sabe que precisa avançar muito ainda nessas pautas, né? E aí, todos a discussão, né, dos aniversários da escola, das aulas inaugurais, a gente tem procurado trazer o debate de uma forma mais ampla, né, da questão do racismo estrutural, do racismo institucional, e tem gerado documentos importantes, né, relatos e documentos importantes, que eu acho que agora vai poder influenciar de novo, né, durante a campanha, durante o debate, mas de forma efetiva no nosso novo projeto político-pedagógico, que a gente precisa avançar muito, né, na academia com essa pauta, né, em particular na questão da formação. Então, eu acho que alguns movimentos, né, que a gente criou, como a Feira Preta, que foi um movimento que surgiu durante esses 4 anos, né, que veio do movimento das trabalhadoras da nossa escola, e também já está incorporado como uma ação estratégica aí para as próximas gestões também. E também, né, uma série de movimentos, né, de diversidade, acessibilidade, a discussão de gênero, né, a gente fez vários debates, estamos destacando aqui o debate com a Débora Diniz, mas uma série de outras ações, quando na sociedade se colocava o ponto, como, por exemplo, a discussão que o Observatório do SUS fez sobre o aborto legal, foi uma ação estratégica importante para mobilizar a sociedade e recolocar a discussão do ponto de vista da saúde pública e da saúde coletiva. Então, uma série de outras ações, eu estou vendo ali também uma atividade de acolhimento com as meninas, né, mais mulheres e meninas na ciência, mas aqui na escola. A carta, de novo, a carta é uma referência que a gente tem usado muito em todos os debates. E daqui para frente, rapidamente, né, eu vou falar, para não ficar aqui, né, mas a questão do ensino, a gente tem a discussão da inclusão e acessibilidade na discussão da formação da saúde pública, um grande desafio, o fortalecimento institucional da internacionalização e expansão das redes de cooperação, o fortalecimento e avaliação institucional do apoio ao docente, né, e nisso tem que colocar isso sempre como um ponto muito estratégico. Na pesquisa, a gente já falou de alguns momentos ali, mas uma nova etapa desse programa de pesquisa, de fomento à pesquisa, e a gente queria muito, né, e vamos fazer tudo para a expansão do IC Manguinhos. De fato, precisamos avançar na divulgação científica e enfrentamento da desinformação, e a grande debate sobre inteligência artificial, né, na formação, no ensino, mas falando aqui em particular na pesquisa, e todas as ações, né, dos laboratórios e ambulatórios da escola, né, a construção do novo polo, né, nem todas aqui, todos estão sabendo, mas está em curso já a instalação de um novo polo ambulatorial, né, a presidência da Fiocruz esteve aqui no nosso Conselho Deliberativo, assumiu, né, de novo esse compromisso, essa agenda, vai ser aqui perto aqui onde era o Verdinho, a antiga Escola Politécnica, e vai ter como referência da estruturação física, né, mas também do projeto do que é essa assistência, a partir da discussão, aí ele está ali, né, do nosso Centro de Saúde Escola aqui. Então, vai ser um momento também muito importante dessa articulação, e uma série de outros processos aqui do projeto em saúde digital, enfim. E da cooperação, né, a gente já falou aqui da perspectiva dessa articulação, eu acho que esse destaque para a ENSPE como esse novo centro colaborador da OPAS vai ser um momento de explorar muito esse processo também na perspectiva da internacionalização, e também os editais que a gente anunciou no último Conselho Deliberativo, todos e todos devem estar sabendo, a gente lançou alguns editais que apoiam vinda de pessoas, de trabalhadores, pesquisadores aqui para a nossa escola, apoia também o avanço e aprimoramento em língua estrangeira, uma série de outros editais. E na gestão e desenvolvimento, a plataforma de gestão
E é fundamental, né, aquilo que eu falei aqui no começo, mas a integração da gestão de projetos. Então, acho que isso é um grande desafio que está colocado e tenho certeza que a nossa área de gestão vai poder enfrentá-lo de forma bem ampla, com debate amplo e com propostas inovadoras, com certeza. Esse aqui foi o último CD nosso, que eu acho que de forma assertiva colocou 2 pontos centrais para o debate institucional hoje, né? O primeiro, que tem a ver com o reposicionamento da nossa instituição, do ponto de vista da sua colocação, que a gente está chamando, né? Assim, todos acompanharam o debate durante a campanha salarial última, que é a Fiocruz, desculpa, gente, como instituição estratégica do Estado. O que significa isso, né, do ponto de vista da governança interna, né? O que significa isso do ponto de vista jurídico-organizacional? Esse é o grande debate que está colocado hoje. E a nossa escola foi a primeira unidade que chamou esse debate para o Conselho Deliberativo, e a gente quer, de forma direta, ampliar esse debate, que ele se dê de forma ascendente na escola e na Fiocruz. Isso é um compromisso nosso aqui. E o outro tema, né, que é a violência em saúde, que está colocado aí. A gente viu as últimas pesquisas de opinião pública, né, a questão da violência se coloca à frente de uma série de questões, né, dadas pela nossa população como prioritárias, e agora a violência ganha esse destaque, né, mas para a gente aqui já é há muito tempo, né? Cadê aqui o Cláudio está aqui também, pode nos colocar todo dia lembrando esse debate, e ele é ponto sempre ponto constante no nosso conselho, é ponto constante no Conselho Deliberativo da Fiocruz. Estamos no momento da implementação de um plano de contingência, mas de um projeto que trate a questão da violência armada e da segurança como uma questão de saúde pública. A gente viu agora que foi o resultado da votação da DPF, né, das favelas. Temos muitos desafios pela frente. Hoje mesmo de manhã a gente estava vendo aqui uma grande operação aqui no território da Maré, mais de 40 escolas fechadas, mais uma vez, unidade de saúde, enfim, é um tema que a gente vai precisar avançar. E aí, para dizer também dessa questão da obra, né, da obra que a gente está colocando como ponto central, né, nesse momento do início desse novo ciclo de gestão, mas é um processo que já vem, né, sendo debatido no Conselho Deliberativo desde de outubro do ano passado. Isso aqui foi uma reunião lá no Conselho, onde foi apresentado o plano e tudo mais. Recentemente, aqui em fevereiro, a gente fez uma amplo debate com a escola, né, aqui uma reunião aberta, para colocar os desafios, colocar o momento atual que a gente estava vivendo, porque a gente sabe que, na verdade, a obra, né, estrutural ela é urgente e necessária. Trouxe algumas fotos aqui mais recentes outro dia estava aqui, caiu um reboco, né, Lu? A gente teve que isolar a área, enfim. É uma situação realmente que chegou no limite, né? É crítica, né? E a gente tem feito isso com muito cuidado, né? Certamente é um grande desafio, porque, de forma inédita, nós estamos transferindo as aulas presenciais do prédio Hernani Braga para outro local. É transitório, a gente espera que seja o mais curto, o mais breve possível. Inclusive, está sendo negociado com a empresa a forma de entrega da obra para que isso seja de forma mais breve, né? Pelo menos a ala aqui onde tem as salas de aula, mas foi uma medida necessária, né, que não é nada, vamos dizer assim, agradável para a gente, mas foi necessária e amplamente discutida. Então, agora a gente está nesse momento que essa transferência temporária está acontecendo, uma série de problemas que a gente imaginava que ia ter, porque por ser inédito, né, e também pelo que se dá que é transferir todo a parte do ensino da ENSP para fora do prédio Hernani Braga. Mas que a gente está enfrentando de uma forma assim, totalmente transparente, aberto para o diálogo, né, problemas de acessibilidade que a gente, assim, por toda a nossa incapacidade de avançar na nossa sensibilidade enquanto pessoa, enquanto gestor, apareceram de imediato, mas queria dizer assim, a mobilização do corpo docente e do corpo discente tem sido muito importante para nos mobilizar a resolver esse problema. A gente teve uma reunião hoje importante, vamos ter outra reunião na sexta-feira, que envolve a representação discente, o nosso coletivo de coordenadores de curso, do LATO, do Distrito Centro, da pós-graduação, mais uma reunião, e quantas mais precisarem, vamos fazer e vamos avançar
Isso que a gente espera que todo esse movimento de sacrifício, de fato, né, tenha o resultado que é esse aqui esperado, né, que é uma área da escola renovada, com acessibilidade e com segurança para todos e todas, né, poderem trabalhar. E aí, para fechar aqui, a gente está se propondo, isso que eu falei, né, a recolocação de uma candidatura, né, na verdade, é mais um chamado, né, para esse novo momento, para essa construção coletiva, para esse diálogo. A gente tem como referência o programa Vivo, com aqueles 11 compromissos, que podem ser 8, podem ser 12, vamos discutir aqui, novas diretrizes. Então, o site, que a gente vai falar daqui a pouco, tem um espaço para esse diálogo, mas, de fato, a gente sabe que tem um grande feriado aí pela frente, mas a gente quer ir a todos os espaços da escola, né, todos os departamentos e centros, discutir, aprofundar e, coletivamente, definimos o que é esse novo momento, esse novo programa, essa nova proposta para um novo ciclo de gestão. E, para começar o debate, a gente colocou, né, como avançar na missão da escola na cooperação técnica, no ensino, na assistência, na pesquisa e na inovação para o fortalecimento do SUS. A gente já viu que os desafios são amplos e complexos, né? E como fortalecer a democracia institucional e a relação com a sociedade. Essa questão da democracia institucional é muito importante. A gente viu de novo, né, o que foi o debate na última campanha salarial, e que, de fato, a gente precisa pensar novos mecanismos, novos espaços, para que todas, todos e todos possam participar de uma forma mais ativa, né, dos processos de decisão, né, estratégicos da nossa instituição. Então, Marli está saindo aqui, queria agradecer a nossa nova vice-diretora, nossa vice-presidente de ensino e educação. Obrigado, Marli. Ai, boa tarde. Vim aqui deixar meu apoio, Marcos. Assim, é muito importante, né, esse momento. Acho que eu pude estar junto também na construção do programa Vivo, né, e estar apoiando várias iniciativas. E agora aí, né, num período de transição para a vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação, quero deixar aqui todo o apoio, né, por entender você como sendo essa pessoa tão comprometida, não é comprometida com a escola, é comprometida com o SUS, é comprometido com a sociedade. E do que depender de mim e das minhas possibilidades, né? Porque agora o tempo ele agora mudou bastante. Mas eu estarei perto, né? Eu estarei também dando aí todas as minhas contribuições, né? Eu acho que eu também levantei algumas pautas aqui que eu trouxe para a escola e que eu gostaria muito que tudo isso pudesse também ter continuidade. E, Marcos, você vai brilhar. Você brilha. Sempre. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, gente, tem uma etapa ainda aqui do cerimonial, né, que a gente vai seguir aqui, mas depois eu volto a falar, então. Essa era assim, uma apresentação de uma forma mais geral, tentei ser o mais breve possível. Mas assim, a campanha já está em curso, já tem uma atividade agora lá no Centro de Saúde, né, e a gente vai divulgar toda a agenda. Queria, de fato, convidar, né, todas e todos para essa construção coletiva. Então, muito obrigado e com muita emoção agradeço a todos. Agora a gente vai chamar rapidamente a Daniele Monteiro, a nossa jornalista da CCI, para fazer a apresentação do site e dos canais de comunicação. Por favor, Dani. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu vou fazer a minha autodescrição rapidamente. Eu sou uma mulher de 40 anos, 43 especificamente. Tenho cabelos enrolados na altura do ombro, pele negra, uso calça preta e uma blusa estampada. Bom, vamos lá. Vou apresentar para vocês rapidamente o site, né, que a gente criou um hot site específico para a campanha. Então, o endereço é marcomenezes2025.ensp.fiocruz.br, então vocês já podem anotar aí. Eu vou apresentar rapidamente aqui os nossos canais de comunicação da campanha, né? Então, a gente tem aqui no site, a gente tem 7 menus. O primeiro menu, que é a apresentação, vocês clicando aqui,
vocês vão ter acesso à apresentação, né, do Marco, tudo sobre as realizações da primeira gestão dele, tem acesso à carta de apresentação diretamente, né, e aqui também a gente frisa também a importância dessa construção coletiva, que o Marco já frisou várias vezes, né, que as propostas vão ser construídas coletivamente, a muitas mãos, junto com toda a comunidade. Então, por isso que é importante vocês já acessarem aqui, a gente colocou um QR Code em cada um dos nossos canais de comunicação, então é importante vocês já acessarem aqui, quem tiver com o celular na mão, já aponta a câmera do celular para cada uma das nossas redes sociais, dos nossos canais de comunicação, porque é o nosso principal meio, né, de envio de sugestões, de propostas, dúvidas, qualquer coisa que vocês venham a ter ao longo da campanha, vai acontecer por meio dos nossos canais de comunicação e também, como o Marco frisou bem, durante os debates presenciais que vão acontecer ao longo de toda a campanha. Então, aqui do lado a gente tem o programa Vivo, que vai ser atualizado, né? Um programa que está sempre em movimento, como o Marco frisou. Então, aqui vocês encontram todas as informações sobre o programa, como é que vai se dar essa construção coletiva. Do lado a gente tem a agenda, toda a agenda aqui do Marco ao longo de toda a campanha, tá bem? Temos aqui a agenda até o dia 8, né, que é o nosso debate, o debate geral. Então, vocês vão rolando aqui, e aqui vocês têm acesso à agenda bem completa, está super atualizada. Aqui do lado, vocês têm o Fique por Dentro, aqui que a gente vai compilar todas as notícias, todos os materiais jornalísticos, tudo que a gente produzir em termos de produtos jornalísticos no nosso site, tá bem? E aqui do lado vamos ter os depoimentos, tá? Do apoio, né? Que as pessoas que apoiam o Marco. Aqui do lado a gente tem detalhes sobre a votação. É importante anotar os dias, 12, 13 e 14, até meio-dia de maio. A votação de todos os eleitores é muito, muito importante, apesar da candidatura única, né? Porque o voto ele é o símbolo da nossa democracia institucional. Então, assim, ele vai ao encontro do nosso modelo de gestão, dessa gestão participativa que o Marco propõe e que tem construído ao longo de todos esses anos em que ele está à frente da direção da ENSP. Então, é muito importante o voto, né? E a gente frisa isso muito bem. E aqui a gente tem mais detalhes sobre a votação, explicando por que votar, por que é importante votar, quem pode votar, enfim. Vai ser um processo bem rápido e simples, né? Todos aqui já votaram, então vai ser online, então a gente faz essa convocação para as urnas online, porque é muito importante essa votação expressiva, porque vai ao encontro da nossa missão, né, da ENSP, os nossos valores, enfim. Aqui a gente tem mais detalhes sobre as doações, aí quem quiser anotar. Já temos também o QR Code, aí temos a agência, a chave Pix, tá? E do lado a gente tem as nossas redes sociais, e a gente disponibilizou um QR Code para cada uma das nossas redes sociais, né? Tem o e-mail, marco.menezes2025@fiocruz.br, temos o Instagram, @marco.menezes2025, temos o nosso WhatsApp também, então quem tiver aí com o celular em mão já pode apontar a câmera aqui do celular e já salvar, porque é importante que vocês já salvem todos os nossos canais de comunicação, porque, como eu disse, eles vão ser um dos principais meios para a construção coletiva da próxima gestão, né? E do lado temos o YouTube, marco.menezes2025. Então, basicamente isso, assim, é o nosso principal canal de comunicação. A gente também vai compilar tudo que a gente fizer em termos de produção jornalística no Informe ENSP, né, conforme constam as regras da Comissão Eleitoral. Então, a gente vai ter uma sessão só sobre materiais produzidos ao longo da campanha, tá? Então, só vocês acessarem lá. Mas esse é o nosso veículo, o nosso canal principal de comunicação. Então, vou falar mais uma vez, marcomenezes2025.ensp.fiocruz.br. Bom, gente, chegamos ao final do primeiro dia, né? Na verdade, começou ontem a campanha. Hoje é o segundo que a gente está lançando. A gente agradece a todas as pessoas que nos acompanharam nesse momento de democracia para construir uma ENSP cada vez mais forte, comprometida com a vida. Desculpa. A gente conta com sua participação, muito importante, como a Dani reforçou e o Marco, o voto de todo o colégio eleitoral da escola, dos servidores, dos estudantes, porque representa um compromisso com a gestão participativa e a construção coletiva da nossa unidade. Tá? Palmas para a gente. Obrigada a todos.